Já vamos começar então esquentando aqui os motores do nosso programa com uma pergunta no seguinte sentido: o que é fascismo? E quem são os fascistas de hoje no Brasil? Vamos começar por ele, o nosso convidado especial, Joel Pinheiro. Tá com você, Joel, a palavra. Então vamos lá, Paulo. Eu acho que dá para distinguir duas coisas aqui. O que foi o fascismo enquanto um movimento histórico que se constituiu ali na Europa, em alguns outros países, Itália, Alemanha, com ecos em Espanha, Portugal, Brasil, né? E o que caracterizava o fascismo, né? Ele era um movimento que propunha um tipo de governo intensamente nacionalista, ou seja, colocando a nação acima de tudo e o povo daquela nação acima dos outros, né? Era um movimento e uma política totalitária na qual o Estado e o poder determinava todos os âmbitos da vida, então não tinha mais um âmbito de liberdade individual, da pessoa poder se colocar ou até se contrapor ao poder, não, é tudo determinado pelo poder, vigilante, inclusive investigando e punindo quem ousasse se contrariar ao poder, né? E era um movimento de culto à violência, colocando a força bruta acima de qualquer outra consideração, um verdadeiro louvor do uso da força, por isso ele é militarista, ele gosta de armas, ele gosta da violência, esse é o grande meio para impor a ordem social no fascismo, né? E por fim, movimentos que usaram intensamente aí a propaganda para conquistar os corações e as mentes de milhões de pessoas, né? Então isso, mais ou menos algumas características aqui, é o que a gente pode chamar do que foi o fascismo historicamente, né? E evidentemente a gente vê muitos elementos dentre esses em diversos grupos, em geral mais de direita, no Brasil e em outros países hoje em dia, tá? Elementos do fascismo então, estão presentes em todo lugar. Agora, é um pouco exagerado a gente pegar qualquer movimento de hoje em dia e dizer que ele é diretamente fascista nesse sentido. Tá? O que eu acho que é possível de dizer sim é que existem movimentos e projetos políticos muito autoritários. Projetos políticos que colocam a violência, o uso da força bruta, acima do império da lei e acima da razão para resolver as desavenças políticas, né? Isso a gente vê grupos de direita fazendo isso, propondo verdadeiras milícias paramilitares no Brasil, por exemplo, mas a gente pode ver isso também, até muitas vezes, em grupos de oposição a eles. Não é porque um grupo se chama de antifascista que ele também não possa ter essas práticas autoritárias, de colocar o uso da força, a porrada na cara de quem eu concordo, como o principal meio de ação política do meu grupo. Ao fazer isso, o seu grupo, ainda que ele se diga antifascista, ele se torna também um grupo autoritário e, portanto, não tão diferente assim do que fazem os fascistas. Muito bem, e quem são os fascistas hoje no Brasil, João Pinheiro? Você não respondeu. Vamos lá, o grupo mais fascista no Brasil hoje são aquela linda armada de máscaras do Pânico e do Jason. Não sei se vocês viram isso aí, da Sarah Winter. Aquilo 300, é o mais próximo do fascismo. 300. Os 300. Na verdade são 30, 20, não sei quanto é que são, mas aquilo é o mais próximo que a gente teria do fascismo em estado puro, assim. Agora, similar àquilo, tantos bolsonaristas aí, tantos grupos de mobilização e militância bolsonarista acabam se aproximando um pouco. Muito bem. Adrilho Jorge, vamos perguntar a mesma coisa para você. Quem são os fascistas? Eu concordo com o princípio da dissertação do nosso querido filósofo Joel Pinheiro, dizendo que o fascismo realmente é a atomização do indivíduo em nome de um Estado, né? Ele surgiu após a Primeira Guerra Mundial, quando a miséria, o desemprego, acabou limando as distinções entre Estado e indivíduo e se criou a impressão de que todas as pessoas ali estavam a serviço do Estado em nome de um bem coletivo, né? Fascismo. No italiano vem de feixe de varas, todas unidinhas, certinhas, bonitinhas, ou seja, sem nenhum tipo de distinção que as confere algum tipo de diferença singular, estética, individual e ética. Isso é a premissa do fascismo, né? A atomização do indivíduo. Agora, a gente pode aplicar hoje, para responder logo a sua pergunta, Paulo, em diversas esferas. Eu acho que os mais fascistas hoje, seguindo a premissa daquela frase falsamente atribuída ao Churchill, são aqueles que se consideram antifascistas. O nosso Joel, aí eu discordo, ele falou que os bolsonaristas podem ser considerados fascistas. Agora, eu acho complicado estabelecer um grupo como fascista. O fascismo tem a ver com o Estado, com um comando. E o governo do Bolsonaro é o primeiro que tem o primeiro-ministro, o ministro da Economia completamente liberal. O Bolsonaro fala em democracia e liberdade individual o tempo inteiro. Ele é, conseguintemente, atacado na sua liberdade no executivo por um
Estado subliminar fascista. Aí eu posso dividir em duas partes. Por exemplo, o Supremo hoje age de maneira absolutamente fascista, impondo uma ordem judiciária baseada na judicialização da política, que é extremamente equivocada. Quando cerceia os poderes do presidente, quando exibe um vídeo que não tem nada a ver com o inquérito proposto, ou seja, há uma política fascista. Agora, os principais fascistas de hoje são aqueles que obedecem, aí eu posso fazer uma abstração, a um estado subliminar de fascismo. Como, por exemplo, quando o youtuber Felipe Neto diz que tem que dar porrada, acabar, prender e arrebentar qualquer pessoa que ele, Felipe Neto, que desconhece o significado verdadeiro do fascismo, quer prender, isso é um estado autoritário subliminar. O pseudo-progressismo que acomete, por exemplo, os Estados Unidos, quando, em nome de uma legítima luta contra a chaga do racismo, quando as pessoas começam a quebrar tudo, isso é um elemento fascista. A Antifa, que é uma organização de extrema esquerda que vê a imprensa, a mídia, o Estado como estados soberanos de totalitários e faz ações totalitárias em nome de um pensamento único, anti-establishment, e começa a quebrar instituições, depredar propriedades privadas, agredir pessoas, isso é um Estado fascista. O Estado pseudo-progressista que quer a todo custo, sem nenhum tipo de legitimação de uma causa, de uma ação absolutamente fascista ou ditatorial do presidente Bolsonaro, é fascista. Então, os grandes fascistas hoje estão unidos num Estado subliminar, pseudo-progressista, para tentar derrubar um governo legítimo e para impetrar ações autoritárias, ditatoriais, fascistoides, contra aquilo que eles creem ser fascismo. Ok, já está conosco também, já vejo aqui no nosso telão, ele diretamente de Brasília, Zé Maria Trindade. Que bela gravata, hein, Zé? Conta para nós quem são os fascistas brasileiros, Zé Maria, por favor. Olha, ontem o Adriles falou ali, fez uma referência que eu achei muito interessante, que recolhe ali pontos aqui desconexos, como, por exemplo, a história da supremacia branca, com a relação com leite, essa coisa esquisita ali na Praça dos Três Poderes, por uma pessoa que não representa absolutamente nada, não tem participação do governo, não é o presidente Jair Bolsonaro, essa fala de um secretário desavisado, não tem absolutamente nada a ver com isso. E eu não acredito, o Joel, com essa camisa interessante aí de Tiradentes, pode dizer que a história não se repete assim. Pode ser que esteja sendo formado um novo sistema ou uma defesa de um sistema que não tem nada a ver com o fascismo. O fascismo ficou naquele momento histórico e a história não se repete a não ser como farsa. E eu não acho que nem seja uma farsa. Eu tenho dificuldades para identificar isso porque eu não vejo nem num lado nem em outro. Veja bem que a oposição está dividida. Hoje é uma divisão da esquerda e a direita também está nesse movimento aí pela democracia, enfim. E o presidente Jair Bolsonaro não tem essa pegada nem fascista, nem ditatorial. Mas a frase dele, né, o Brasil acima de tudo, essa história, tende a levar a isso, mas não é real porque não contém outros pressupostos que poderiam indicar pelo menos uma tendência a esse tipo de coisa. Isso não existe mais, não existe a menor possibilidade de repetir a história, porque o contexto é diferente, as percepções são diferentes, a comunicação hoje é completamente diferente, não se pode repetir aquela comunicação que foi suprema do Hitler, né, de repetir dados até virar verdade. Hoje é impossível fazer isso com a profusão de meios de comunicação. Então, eu acho que isso aí ficou no passado, né? São novos tempos, existem sempre ameaças à democracia, mas eu queria esquecer esse nome.